Vamos dar início, então, o nosso estudo de hoje, quarta-feira, às 20 horas, e vamos iniciar com a entoação do sagrado mantra Om, repetido por 3 vezes. Inspiramos, e ao expirar emitimos o Om, que é um mantra sagrado que deve ser recitado sempre no começo de todas as atividades espirituais e também de estudos. Sempre se recita, principalmente dos grupos, né, ligados ao yoga, ao hinduísmo, às filosofias orientais. Então, sempre se começa com o Om. Então, vamos iniciar a repetição do mantra Om. Vamos fechar os olhos e vamos inspirar, e ao expirar, entoar o mantra Om, repetir por 3 vezes. Om. 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 Om Ganganapataye Namaha. Om Aim Sarasvatiye Namo Namaha. Clamamos aos santos mestres que nos abençoem hoje no nosso estudo e que a sabedoria da Mãe Sarasvati se derrame abrindo os nossos intelectos e fazendo com que possamos compreender e realizar as verdades espirituais contidas neste estudo. Que assim seja. Amém. Bem. Bom, então, continuamos com o estudo do Vivekachudamani, a joia suprema do discernimento. O discernimento vem através do uso do intelecto, que é a parte superior da mente. E estamos agora iniciando uma parte sobre devoção e estamos no Shloka 265. Então, Shankaracharya, o autor deste livro sagrado, nos diz o seguinte nesse shloka: assim como um rei é claramente reconhecido no meio do seu exército. O que significa isso? Porque antigamente, nessas batalhas que existiam, ou mesmo quando o rei passeava em umas paradas cívicas com o seu exército, ele ia sempre num lugar de destaque. Por exemplo, no topo de um elefante este treinado para a guerra. Então, essa visão do rei sempre entusiasmava os membros do exército. Então, era muito importante porque levantavam a moral, a estima, a coragem dos guerreiros. Por isso, dado esse exemplo, como um rei é claramente reconhecido no meio do seu exército. Continua Shankara dizendo:
também deves perceber Brahman como pura consciência, distinto de todas as imperfeições. Então, essa pura consciência, ela também se destaca acima do exército de pensamentos da mente. Por isso, o exemplo do rei se destacando no meio do seu exército. E Shankara continua dizendo: instala-te para sempre no Atma. Isso é importante, porque a nossa consciência está condicionada através do contato com o mundo, com a mente e com o intelecto e com o ego. Então, ela não está instalada em si mesma, descondicionada do mundo. E por isso Shankara dá a orientação, o conselho: instala-te para sempre no Atman. O Atman é o ser de todos os seres, é o centro de todos nós. E o que acontece? Nós estamos na periferia, nós estamos envolvidos com a mente, com o mundo. Temos que nos afastar disso e nos instalarmos em nosso verdadeiro ser, onde existe a bem-aventurança eterna, o reino de Deus dentro de nós. Continua Shankara dizendo que diz ele que este mundo manifesto se dissolva em Brahman. Muito interessante. Então, toda essa manifestação desse mundo concreto, denso, material, que está na nossa consciência, através da espiritualidade, nós vamos dissolver tudo isso no absoluto. E como, por exemplo, um rio que corre para o oceano, pode ser como o Amazonas, é um rio marrom, mas quando ele chega no oceano, ele pouco a pouco vai se dissolvendo no oceano e suas águas vão se tornar das cores da água do oceano. Assim devemos nós dissolver completamente a consciência desse mundo na consciência de Deus, na consciência do Brahman, o absoluto. Que maravilha! E no 266, Shankara nos ensina o seguinte: Brahman reside no santuário do coração. Em outra tradução, é dito que Brahman está como numa caverna, numa cova do próprio intelecto. E continua Shankara explicando a eterna existência, o Brahman, o Supremo, o primeiro sem um segundo. Porque quando o Brahman se manifesta, ele é o todo, e não há divisões nem partes nele. Então, ele é um sem segundo. E ele está fora dos aspectos densos e sutis deste universo. Porque, além desse aspecto denso, grosseiro,
que nossos sentidos e mentes estão em contato, existe a parte mais sutil do universo, que não está, que é a origem, a semente dessa manifestação grosseira. Por exemplo, numa semente existe a parte sutil da árvore, mas não a parte grosseira ainda não manifestada. E depois que a parte grosseira da árvore, o tronco, as folhas e tudo mais, se manifestarem, essa parte sutil continua existindo, como o prana, a força vital, os elementos água, terra, fogo, ar e éter e tudo, em suas formas sutis e não densas. Muito bem, continua Shankara explicando: o homem que habita esse santuário, unido com Brahman, o homem nós poderíamos dizer o ser humano, Ou a pessoa. a pessoa que habita esse santuário, porque pode ser homem e mulher, né? Antigamente se usava muito esse termo homem para designar o ser humano. E habita esse santuário unido com Brahman, já não está sujeito ao renascimento e à morte. Por quê? Ele habita em seu próprio ser. E esse ser é o ser de todos os seres. Aqui perdão, aqui está falando do Brahman que reside no santuário do coração, né? Uhum. Mas em sânscrito é a caverna do intelecto. Foi o que eu falei, a cova de Budi. Porque já Já tínhamos tinha lido. falado. A cova de Buda. Tá, muito bem. Independente disso, significa em nosso próprio interior. Tanto a cova de Budi, a caverna do intelecto, ou no santuário do coração. Significa no teu ser interior, que é onde o Supremo reside, o ser de todos os seres. E agora, no 267, Shankara diz o seguinte: a verdade de Brahman pode ser compreendida intelectualmente, mas a consciência do ego é profundamente arraigada e poderosa, porque existe desde sempre. Então, nós estamos estudando aqui, estamos compreendendo o Supremo, estamos compreendendo o nosso verdadeiro ser intelectualmente, mas o ego continua existindo, porque ele já existia muito antes de começarmos esse estudo. Ele nos acompanha durante séculos e séculos, até quando você se dissolve completamente no Supremo e atinge o Nirvana. E muito bem, continua Shankara. Ela, a consciência do ego, né, cria a impressão de que, abre aspas, eu sou o ator, sou eu quem experimenta, ou seja, o experimentador. Então, o experimentador dos fenômenos desse mundo. Essa impressão produz a escravidão, a servidão do renascimento e da morte, que você continua mantendo essa impressão, esse também poderíamos dizer um sanskara arraigado, que é a consciência do ego, o eu minúsculo. Muito bem. Então você começa a atuar no mundo pensando que você está atuando. Começa a ter experiências e pensando que você tem experiências. Mas isso quem tem é o ego, a mente, o corpo. Você não, você está fora
completamente fora. Você está ali no pináculo observando todas essas coisas. Ou seja, você, como essência, como consciência, você está fora disso. Então, não se identifique com a vida efêmera desse mundo. Eu sou o ator, eu estou experimentando essas coisas e tal. Meu nome é tal, meu corpo é tal, e eu tenho uma mente assim. Esses pensamentos que eu estou pensando são meus pensamentos. Não, são pensamentos da sua mente, não são de você. Não se engane pela mente e pela ignorância. E continua Shankara explicando essa impressão, já li, e continua dizendo, só se pode removê-la, né? Consciência do ego, a impressão do ego, por meio do ardente empenho em viver constantemente em união com Brahman. Então, nós temos que ter esse anseio por estar com Deus, por estar com o Supremo, por viver em Deus, por estar em comunhão com o Supremo. E aí esse ego vai se dissolvendo. Continua Shankara explicando, os sábios definem a liberação ou libertação como a remoção de todas essas impressões e colocaríamos mais conceitos que nós temos, ideias, pensamentos e, portanto, dos desejos por ela causados. Ou seja, essas impressões causam desejos e nós ficamos escravos dos desejos, dos prazeres, dos sentidos, do mundo, da mente, do ego e etc. Quer dizer, a prisão tem muitas grades. 268. Shankara diz, é a ignorância que causa a impressão de identidade com o corpo. Muito bem. Com os órgãos sensoriais e com tudo mais que não é o Atman. Tudo aquilo que acabamos de falar, além do corpo, dos sentidos, do prana, que é a energia vital, da mente, do intelecto e do ego. Isso tudo não é o ser, tudo isso é o não ser. Continua Shankara, sábio é o homem que venceu essa ignorância através da devoção ao Atman. Então, nós temos que ter essa entrega, esse fervor, essa devoção ao nosso verdadeiro ser, o ser interior que habita em nós e habita em todos os seres, e é um sem segundo. 269, diz Shankara, conhece o teu verdadeiro Atman como a testemunha da mente, do intelecto e das ondas de pensamento que neles se originam. Então, o Atman ele tem que estar separado do funcionamento da mente. Ele pode observar a mente, ele pode observar o intelecto, o discernimento, e pode observar todas as ondas de pensamentos que surgem, principalmente quando você está meditando, mas não se identificar com elas, sabendo sempre que o Atman está além e acima disso tudo. Continua Shankara. Eleva constantemente uma única onda de pensamento
Aham Brahmasmi. Eu sou o Brahman. Então, fixa nessa mentalização. Eu sou o Supremo. E aí, o que significa isso? Que eu não sou esse corpo, eu não sou esse prana, energia vital, eu não sou esses sentidos, eu não sou essa mente, esse intelecto, esse ego. Eu sou o Supremo, porque tudo é o Supremo. Ele é tudo, ele é a existência. Muito bem. Shankara diz: desse modo, te libertarás da identificação com o não Atman, o não ser, que é tudo aquilo que acabamos de falar. E no 270, diz Shankara: cessa ou para ou acaba de seguir o caminho do mundo, cessa de seguir o caminho da carne, ou seja, do corpo físico, cessa de seguir o caminho da tradição, que a tradição é cheia de conceitos. E a pessoa tem que estar livre de tudo, conceitos e impressões. E desejos. Liberta-te dessa falsa identificação com essas coisas que não são o Atman, não são o ser, e conhece o verdadeiro Atman, o verdadeiro ser. Muito importante. Mas continua, senhor. Diz ele, 271. Quando um homem segue o caminho do mundo, o caminho da tradição e o caminho da carne, o conhecimento da realidade ainda não nasceu no seu íntimo ou no seu interior. Bom, o caminho da tradição por exemplo, os costumes sociais, os costumes religiosos, os costumes humanos, que acaba aprisionando o homem, o ser humano. E diz ainda no 272, os sábios dizem que esse tríplice caminho é como uma corrente de ferro atada aos pés do ser humano que tenta fugir da prisão desse mundo. Então, tríplice caminho. O mundo, são essas tradições, e é a carne, ou o corpo físico, a identificação com o corpo, que poderíamos dizer, praticamente um pecado original que temos que vencer. E precisamos nos libertar dessa prisão. E diz ainda: aquele que dela se desembaraça, desse tríplice caminho, alcança a libertação, a liberação, alcança a vida eterna. A pessoa se livra da vida efêmera, da vida no mundo, e vive a vida no ser, no absoluto. Muito bem. 273. 3? 73. Quando se mergulha o sândalo na água suja, sua deliciosa fragrância pode ser sobrepujada pelo cheiro da sujeira. Mas, assim que se limpa o sândalo, o mau cheiro desaparece e o ar se enche de fragrância celestial. Então, nesse sloka, Shankara está dando um exemplo, até uma experiência pragmática, científica. Se você pegar um pedaço de sândalo que exala um cheiro maravilhoso
mas não tão forte, mas muito agradável. Se você mergulhar ele numa poça de lama, aquela lama pode encobrir o cheiro e o cheiro continua na madeira de sândalo, mas não consegue se manifestar exteriormente. Mas quando você limpa a madeira do sândalo daquela lama, o cheiro ruim da lama desaparece e o cheiro da fragrância celestial do sândalo se manifesta. Assim que nós temos que fazer. Limpar a lama, a sujeira da mente, dos pensamentos e do intelecto. 274, a fragrância celestial, está ligado ao anterior, do Atman, é sobrepujada pelo mau cheiro de incontáveis desejos perniciosos, que são como lama em nosso ser. Como o sândalo, sua fragrância encherá o ar quando ele se limpar pelo constante atrito com o pensamento Aham Brahmasmi. Eu sou Brahman. Eu sou o absoluto. Maravilhoso. 275. A doce fragrância do Atma é sobrepujada por inumeráveis desejos das coisas dos sentidos. Encobrem. Esses desejos podem ser destruídos pela devoção ao Atman. Então, a luz do Atman se torna manifesta. Então, nós temos que desenvolver essa devoção ao Atman, ao nosso ser interior. Ele, a devoção se torna de uma maneira mais sutil, de uma maneira que não é tão material, porque o Atman está além até do intelecto. O intelecto pode apontá-lo, mas não pode chegar a ele. Então, ele não é uma coisa física que você pode adorar ou devocionar. Então, você tem que começar a sentir ele dentro de você e começar a ter amor por esse verdadeiro ser que você é. E no 276, diz Shankara, à medida que se devota ao Atman, a mente se liberta gradualmente do desejo. Então, à medida que você vai amando cada vez mais o teu verdadeiro ser e sentindo ele, adorando ele, e você vai, que coisa maravilhosa é o meu ser. Ele é tudo, não preciso de nada além dele. Quem tem o ser, tem tudo. E tem também todos. Muito bem, aí ele diz que quando ela se libertou completamente, a mente, né, de todo o desejo, a visão do Atman deixa de ser obstruída. Então, vejamos que o desejo impede que nós possamos contactar o nosso verdadeiro ser, contactar o, a alma espiritual interior, o absoluto que está presente em nós, que é onipresente. Então, esse desejo
é um grande problema para a vida dos seres humanos. Temos que procurar diminuí-lo pouco a pouco, até conseguirmos nos livrar de todos os desejos humanos. Mas à medida que você vai se livrando, quando você dá um passo em direção ao Atman, é, e, digamos, destrói algum um pouco de desejos de algumas coisas ou dentro da tua mente, o Atman dá 100 passos em tua direção. E à medida que o Atman, você vai experimentando o Atman, os desejos vão se dissolvendo. Por quê? É como uma criança tem certos desejos de brinquedo, de outras coisas. Mas à medida que ela vai evoluindo, aqueles desejos vão acabando, ficando sem nexo, sem graça, porque ela não é mais criança. Então, quando nós não formos mais o ego, a mente, o intelecto, os sentidos, nós, então, vamos olhar para esses objetos do desejo como se fossem palhas secas, sem é, nenhum valor para nós. Mas para isso temos que contactar, devocionar ao Atman. E ah, acho que 277, isso. 277, pela constante devoção ao Atman. Então, ele está falando várias vezes. Tem que desenvolver a devoção ao Atman e não ao mundo e aos desejos. As impurezas da mente são removidas, essas impurezas acabam, elas morrem. Todos os desejos são obliterados. Essa palavra é difícil, é pouco utilizada, né? Então, são anulados, são impedidos, são exterminados. Empenha-te, pois, em destruir essa ilusão do mundo, dos desejos e tal, porque você não vai conseguir a verdadeira felicidade nesses objetos do desejo e nesse mundo. A verdadeira felicidade está em você mesmo, que é o Atman. Aqui no sânscrito, os desejos, ele fala vasanas. Vasanas, que está ligado, vasanas. Surgem dos sanskaras, dessas impressões. E botar ali, destruir essa ilusão, ele fala para destruir a superimposição. A sobreimposição também se fala, né? São todas essas coisas que são o não ser. Tem que destruir. 278. Tamas é vencido tanto por Rajas como por Sattva. São as três gunas da natureza, né? Já estudamos anteriormente. Rajas é vencida por Sattva. Primeiro, o Tamas, que é o inferior, foi vencido por Rajas, que é o intermediário. E também por Sattva. Também por Sattva, juntos. E agora já venceu o Tamas, agora vai vencer Rajas. O Rajas é vencido por Sattva, porque o Rajas não pode vencer o Rajas. Somente o Sattva pode vencer o Rajas, que o Sattva é superior. Agora, o Sattva, a qualidade superior, pura, né? Pura da mente, é vencida quando o puro Atman resplandece. Então, à medida que o Atman vai se manifestando, até o próprio vibração superior sáttvica também é vencida, que o Atman está além. Portanto, fixa
te em sátua. Empenha-te em destruir essa ilusão. Ou seja, à medida que você vai se tornando mais sátivico, pouco a pouco essa ilusão vai dissolvendo e o Atma vai resplandecendo e até o próprio Sattva se dissolve. 278. Persevera na tua devoção. Devoção ao Atma. Sabendo que o corpo certamente continuará a viver enquanto tiver de fazê-lo. Quer dizer, não se preocupa tanto com o corpo, porque o tempo de vida dele já está programado e vai continuar vivendo. 279. Nove. Falou 8, mas é 9. É 9. Empenha-te com paciência e constância em destruir essa ilusão. Paciência, porque você não vai destruir instantaneamente. Então, tenha paciência. E continua perseverando constantemente, que aí essa ilusão será destruída, com certeza. Aqui o corpo, sabendo que o corpo certamente continuará a viver enquanto tiver de fazê-lo, está relacionado ao prarabdha karma, que aqui no sânscrito fala. Prarabdha pushyati. Sabendo que o prarabdha vai trabalhar para manter este corpo. Porque o corpo vai viver enquanto o karma das ações passadas, prarabdha, não forem queimados e tornarem-se cinzas. Então, mesmo que você queira sair do mundo, até você esgotar o teu prarabdha, você não pode sair, você tem que esperar. E 280 diz, pensa, eu sou Brahman, não sou a alma individual. Aqui é muito importante isso. Muito importante, porque as pessoas fazem confusão da alma individual. Eu sou a alma. A alma cresce, a alma evolui e tal. Essa alma individual, que significa uma junção da mente, do intelecto e do ego com a aproximação deles ao a alma suprema, consciência a alma espiritual, mas não essa alma suprema, essa alma espiritual, que é o ser de todos os seres, o Atman, não é a alma individual. Em sânscrito, a alma individual é Jiva Atma. Jiva Atma. E Atma é diferente. O Atma não evolui. O Atma não cresce, nem diminui. A água não molha, a espada não corta, o fogo não queima. Aqui diz, Nahandiva Parabrahma. Eu sou Parabrahma. Aqui diz, eu sou para Brahman, o Supremo, o Absoluto, não sou a alma individual. Isso é importante. Então, quer dizer, além do ego, ainda tem essa parte mais sutil, que é o Jivatma, a alma individualizada, a alma condicionada, a alma caída no mundo material, na prisão do mundo material. Agora você foi condenado à morte nessa prisão. Então, como é que chama aquilo? Tenha bom comportamento nesse mundo, seguindo as virtudes, o Dharma, e você vai se libertar dessa prisão perpétua e da condenação à morte, e vai atingir a vida eterna. Essa é a nossa meta dos aspirantes espirituais. E diz ainda, empenha-te, pois. Não, porque depois que você disse que não é alma individual,
você deve rejeitar tudo o que seja o não Atman, o não ser, essas sobreimposições. Empenha-te, pois, em destruir essa ilusão criada no passado por teu desejo dos objetos sensoriais. Então, esse sanskara, que vem já de Vasana. vidas passadas, junto com esses vasanas, esses desejos. Sanskara seria, assim, aquela impressão, né? Aquela matriz que já vem incutida naquele ser humano que renasce nesse mundo. Ou seja, é a alma caída quando chega nesse mundo. Hã? A gente fala Vasana, Desejo. não fala Sanskrit. Agora, esse negócio ali, voltando aqui no outro, e aqui nesse 280, né? Aqui pensa, eu sou Brahman e tal, se livrar dessa ilusão, é uma coisa difícil se livrar dessa ilusão, porque tem alguns santos, né, falam, porque essa ilusão ela é criada pela Shakti, pela Mahamaya, e essa Mahamaya também é a mãe, é a Mahamaya é a mãe. Então ela envolve os seus filhos, envolve toda a criação com esse poder de Mahamaya. Então é uma coisa, não é muito fácil de se livrar, mas é possível. Nós temos que nos livrar, e ela que cria todas essa superimposição e essa projeção. Então nós temos que nos livrar. Por isso que muitos santos na Índia oram, pedem para que a Shakti, para que a Mãe Divina os liberte dessa ilusão. Por isso que também muitas pessoas ficam sempre apegadas à sua Também mãe e tem quando esse se problema. tornam adultas não querem sair de casa da mamãe, né? Não Porque querem a mamãe sair. faz É a tudo de mamãe, bom para é a ela. mamãe divina. Ela não faz isso por mal. É por Entendeu? amor Ela também. faz por amor, ela não faz isso por mal. A Mãe Divina não nos aprisiona neste mundo porque ela é má, mas é porque ela nos ama. E ela, Nós temos que entender isso também, e ela nos aprisiona e nos dará também a a libertação, libertação. quando o Nós momento temos que chegar. entender isso também. Mas vamos embora para Isso, conseguir vamos, terminar a devoção. a 281. Aprende a verdade das Escrituras, reflete sobre elas e conhece, pela tua própria experiência direta. Então, não é só intelectual, você tem que ter essa realização dessa verdade. Que o Atman, que habita no teu íntimo, é o Atman em todas as coisas, ou em todos os seres. Empenha-te, pois, em destruir essa tua ilusão até seus últimos ou derradeiros vestígios. Quer dizer, como diz o ensinamento bíblico, o mal se corta pela raiz, tem que virar cinzas completamente. Muito bem, 282. O homem sábio não está absolutamente preocupado em adquirir e gastar. Por exemplo, o homem sábio, o homem que não é sábio, o tolo, ele quer adquirir riquezas materiais e mundanas e gastar essas Então, a riquezas. pessoa sábia, né, não pensa nisso. Não está presa a isso, essa ilusão. Portanto, empenha-te em destruir essa ilusão pela constante e sincera devoção a Brahman. A devoção ao Atman ou a Brahman é a mesma coisa. A devoção ao Atman é a devoção ao Supremo
que está dentro de nós, porque Deus é onipresente, ele está dentro de nós. Então, nós, quando temos devoção ao Atman, estamos tendo devoção ao Supremo que existe em todos os seres e existe no nosso interior. No nosso exterior também. 283. Medita sobre a verdade. Isso és tu. Entre aspas. Então, isso és tu é a tradução do dístico védico Mahavakya, que diz o seguinte em sânscrito: Tat Tvam Asi. Ou também é muitas vezes traduzido como tu és aquilo, ou tu és aquele, mas tu não és este que você pensa que você é. E diz Shankara, e compreende a identidade do Atman com Brahman. Os dois são um e o mesmo. Mas, enquanto você ainda está nesse mundo, você ainda focaliza o Atman. Mas depois, quando o Atman se fundiu em Brahman, acabou, só existe o Brahman. E diz Shankara, empenha-te em destruir essa ilusão e fixa-te no conhecimento de que Atman e Brahman são um e o mesmo. Somente para facilitar, usa-se o termo Atman para, digamos, conectar-nos mais facilmente ao Brahman, o Supremo. Agora diz, 284, com desvelo e concentração, deves empenhar-te em destruir essa ilusão, até que a identificação do Atman com esse corpo acabe, cesse por completo. Então, por enquanto, esse Atman, porque o Brahman não está identificado com o corpo, mas o Atman, pela contato com Maya, ele se identificou com o corpo e gerou o Jivatman. Mas quando acaba o Jivatman e fica só o Atman, ele automaticamente se torna Brahman. 285. Embora possas ter atingido um estágio no qual o universo e suas criaturas pareçam simples imagens oníricas de sonho, né? Desprovidas de realidade, ainda assim, ó ser humano prudente, deves empenhar-te constantemente em destruir essa ilusão. Então, no caminho da iluminação, você chega num ponto que você fala, já cheguei, já estou no topo. Não, continua perseverando até tudo do não ser, da sobreimposição, se desfaça. E, por último, temos o 286. Não desperdices um só momento em preocupações com os negócios deste mundo. Isso é fantástico, né? Porque, por exemplo, você é um professor, então você está envolvido com as aulas, com os alunos, com a escola e tal. E depois também diz ele aqui para não desperdiçar com a atração dos objetos dos sentidos sensoriais, né? Então, nós estamos desperdiçando quanto? 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 Muito, muito, muito. Nós precisamos direcionar o nosso tempo para afastar esses sobreimposições, o não ser, e para atingirmos o Atman. Mas o mundo nos puxa, nos envolve, e aí o nosso tempo, que é
a vida é curta nesse mundo, nosso tempo se perde. E por isso que se chama que isso é o grande jogo da vida e da morte, né? Que nós temos que superar para atingir a eternidade, né? Mas aí continua dizendo: lembra-te de Brahman, mesmo quando estiveres dormindo. Isso que é fantástico. Muito. Quando você está dormindo, está sonhando, você lembra de Brahman, aí o sonho desaparece. E só fica Brahman. Isso é a consciência do iluminado. Medita sobre o Atman que habita no teu coração ou no teu ser interior. Namastê. Gratidão aos ensinamentos do grande ser Sri Shankaracharya. Jai Guru. Jai Guru. Então vamos cantar o mantra de encerramento e depois passamos para